por mais que busquemos nos encontrar e entender, é justamente o desencontro que possibilita que a gente se relacione. Agora, nem todo mundo suporta, né, dá suporte a isso, a poder incluir a falta, o não saber. Né? Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar. Como cada adulto lida com a sua própria falta. Né? Porque educar é justamente fazer marcas. Né? Tem a ideia do Leandro de La Jonquière, que eu acho que é extremamente interessante e poética, abre aspas. Ele diz o seguinte: educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem à criança usufruir um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem, e a partir da qual seja possível se lançar às empresas impossíveis do desejo. Fecha aspas. Ou seja, usufruir de um campo de enunciação, de um lugar de fala, que a criança possa falar. Né? E com isso, eu trago uma outra referência da psicanalista francesa Maud Manoni, que dizia o seguinte: aquilo que as crianças precisam não é resignação, mas paixão. Elas sonham com um mundo onde os atores possam falar em nome próprio, escapando da obrigação de parecerem conformes. Fecha aspas. Falar em nome próprio. Isso não é algo tão simples, é uma construção. Como é que isso tudo começa? Justamente quando a criança nasce e ela não fala a nossa linguagem, ela, por exemplo, grita, né? E esse grito é escutado pelo outro, é como o outro vai escutar esse grito e vai interpretar esse grito. O grito que inicialmente faz, né, referência a uma necessidade biológica, porque provavelmente seja fome, sono, dor, enfim, ao ser interpretado pelo outro, ele se transforma. E ele se transforma no que a gente chama de demanda. Então, o outro vai responder à demanda a partir da sua suposição do que seja esse grito. Então, o sujeito, nesse sentido, vai receber a mensagem do outro da sua própria mensagem, só que de outra forma, de uma forma invertida. Então, a gente tem a transformação aí do grito numa demanda. Isso é fundamental para que a gente entre no processo de subjetivação e nesse processo da gente se inventar enquanto humano, de sair dessa condição animalesca. Né? E aí, justamente quando ele é inserido no campo do outro, nesse campo de linguagem, é que é possível a gente entrar, então, no processo de subjetivação. Então, como eu dizia, se a criança, quando nasce, não fala, ela é falada pelo outro. Então, inicialmente, há o que a gente chama de uma alienação ao outro. O outro é que vai oferecer significados, sentidos, para isso que a criança pede. Né? Inicialmente, a criança não significa nada. Né? E ela só pode pôr em significação, né, isso que marca o seu corpo, nessa relação com o outro. Então, essa alienação ao outro é constituinte e é inicial. Sem isso, nós não entramos no processo. Isso é uma operação essencial na fundação do sujeito.
segundo o psicanalista francês Jacques Lacan, né? O que isso tudo tem a ver com os pais, cuidadores, enfim, com aquele que recebeu essa criança, né? Tem tudo a ver, porque justamente esse adulto é que vai oferecer para essa criança nomes, a nomeação, né? E a escolha do nome já é uma primeira marca dessa criança, não é? A escolha de um nome não é qualquer coisa, tem a ver com o desejo dos pais. E também o nome de família, ou seja, vai engatá-la no laço social, né? Quer dizer, ela entra num laço que já existe, né? Ela não está, ela está estreando no mundo, mas um mundo que já existe muito antes da chegada dela. E ela é enlaçada nessa filiação, que seria então o sobrenome, né? Quer dizer, essa filiação é esse nome de família que a integra num grupo social. Mais do que isso, ela também é apresentada à sociedade, no sentido de que ela vai se inserida num grupo social.